Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu queria ler uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz assim: No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que havia preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos com roupa muito brilhante, e elas ficaram com medo e se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a ela: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Essa é a palavra do Senhor acerca do nosso amado Jesus. A Bíblia fala que ele se entregou por cada um de nós. Ele disse que ninguém tira a vida dele, ele que dava. E ele se entregou, sofreu, padeceu naquela cruz. E no terceiro dia, aquelas mulheres foram lá pensando em encontrar um corpo morto para ungir. Mas para a surpresa daquelas mulheres, o corpo já não estava naquele lugar, porque Jesus tinha ressuscitado. O corpo vive. E no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós precisamos, de uma forma bem clara, compreender o que é verdadeiramente ser corpo de Cristo. Porque muitos de nós, todos nós fomos chamados para fazer parte deste corpo. Mas o que acontece na verdade é que a gente vê por aí um espírito de divisão que tem dividido o corpo de Cristo, que tem dividido as igrejas, que tem dividido o povo de Deus. E isso é uma ação do inferno. O inferno pretende, deseja e trabalha arduamente com o propósito de dividir esse corpo, de afastar esse corpo, porque ele entende que esse corpo, esses membros unidos, compõem o corpo de Cristo e ninguém pode prevalecer contra o corpo de Cristo. Acontece que nesses tempos nós temos visto muita divisão. Quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 2, a gente vê essa mensagem assim, capítulo 2, versículo 43. Essa é uma mensagem de quando o corpo verdadeiramente estava unido, quando os membros não estavam afastados, mas estavam todos unidos em um só corpo. Olha o que acontece quando o corpo está unido, quando os membros estão unidos ao corpo. Diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinha. Vendia suas propriedades e as outras coisas e dividia o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvos. Isso é o que acontece quando os membros se unem ao corpo. A graça se manifesta, a glória de Deus se manifesta, o amor é o que guia essas pessoas. E eu queria te dizer que você é um membro do corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. E nós precisamos tomar uma posição e nos levantar contra esse espírito de divisão que tem trabalhado para afastar os membros. Porque ele entende que se esses membros se unem como corpo de Cristo, grandes coisas eles podem fazer. Aí você pode dizer, como é que a gente acabou de ler que Cristo ressuscitou, que o corpo está ressuscitado e a gente não vê mais o que se via em Atos? Onde estão os milagres? Onde estão os sinais, as maravilhas? Onde está o amor? Onde está a comunhão? Onde está a união do povo de Deus? E eu vou te dizer uma coisa, o que está acontecendo é uma ação maligna.
E eu me lembro muito bem, no início da minha caminhada com Deus, uma certa vez eu entrei no meu quarto e eu liguei o CD de uma música, de um louvor, e deitei na cama e fiquei ouvindo o som. E naquele momento a música começou a rodar e quando chegou na metade da música, a música simplesmente parou, do nada. E aí então o que foi que aconteceu? Quando eu vi que a música parou, eu decidi levantar, voltar e ligar novamente a música. Porém, quando eu tentei levantar, eu senti uma força muito forte, terrível, sobre o meu corpo e eu não conseguia me movimentar. Eu não conseguia nem abrir a boca. E eu queria me levantar e eu não conseguia. E eu senti medo, mas naquela hora eu dei um grito dentro de mim mesmo, dizendo: em nome de Jesus, eu vou me levantar. E naquele momento eu me levantei de vez, fui até o som, liguei o som. Eu nunca vou esquecer disso. Essa mesma força que está agindo muitas vezes na vida das pessoas, paralisando ela, é uma amostra da força que está agindo nos tempos atuais, paralisando a igreja. E como é que ela paralisa a igreja? Trazendo divisão. A gente sabe que um membro de um corpo afastado do corpo para nada serve. Ele apodrece, ele não tem funcionalidade se ele estiver fora do corpo. Então muitas vezes você está aí vivendo a sua vida e você pensa: meu Deus, qual o propósito da minha existência? Porque eu conquisto e ainda me sinto incompleto, me sinto insatisfeito, porque eu não consigo ser feliz, porque eu não consigo realizar aquilo que realmente me traga uma paz. E eu vou te dizer, talvez seja porque você está como um membro longe do corpo. E um membro longe do corpo não tem funcionalidade. O que vai te realizar verdadeiramente não é alcançar as tuas conquistas pessoais, mas é você se integrar, se unir ao corpo de Cristo, porque você faz parte desse corpo e você precisa se posicionar. Porque a palavra do Senhor diz que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E isso vai acontecer quando o corpo de Cristo se unir, quando os membros se unirem e se levantarem para manifestar como corpo de Cristo a glória de Deus aqui na terra. Olha, assim como no Vale de Ossos Secos, eu creio que algo sobrenatural está acontecendo nesse tempo. Eu creio que o Senhor está levantando dos quatro cantos da terra os ossos que estão espalhados, os membros espalhados. E assim como Ezequiel ouviu um barulho de osso unindo-se com osso, eu creio que há o tempo de a gente começar a ouvir esse barulho de Deus trazendo para perto os membros, para levantar o corpo glorioso do Senhor ressurreto, para manifestar a glória do Senhor. Meus amigos, não há mais tempo de a gente levantar a nossa bandeira pessoal, não há mais tempo de a gente levantar a placa da nossa igreja, a nossa maneira de pensar, o nosso modo de agir, a nossa opinião especial e única. Eu não estou certa, você não está certa. O que vai prevalecer não é a minha opinião, não é a sua opinião. O que vai prevalecer é a vontade da cabeça. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos esse corpo. Nós precisamos abrir mão de tudo que tem nos separado. Precisamos nos unir como corpo que somos e manifestar a glória de Deus como a cabeça deseja. Você foi chamado com um propósito e o teu propósito não é viver longe do corpo. Você é um membro, você foi criado para a glória de Deus, para compor o corpo de Cristo e você precisa se levantar, porque pode estar tudo dando certo na sua vida natural, mas nenhuma coisa dará certo na sua vida com Deus enquanto você não se posicionar no seu lugar no corpo de Cristo. Irmãos, nós precisamos nos levantar. Precisamos usar o nome, o poder do nome de Jesus e destruir com esse espírito de divisão, com esse espírito de separação que tem se levantado contra a igreja do Senhor. Não podemos mais ficar como cegos, como um gigante adormecido, porque há poder no corpo. O corpo vive, Jesus ressuscitou e nós como corpo de Cristo precisamos nos posicionar, precisamos nos unir como igreja do Senhor e viver como esse povo aqui, ó. Eles eram, sabe o quê?
estimados por todos. E o que é que nós temos visto hoje? A igreja do Senhor tem sido odiada. E não é porque elas servem a Deus, não. É porque elas querem se posicionar de forma individual, defendendo o seu ponto de vista, defendendo a sua escolha. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver unidos em amor, expressando a glória de Deus. E isso é que atrai os santos. É isso que atrai o povo de Deus, que ainda está espalhado por aí, que ainda não se encontra junto com o corpo. Meus irmãos, em nome de Jesus, o clamor do Senhor nesses dias é que nós venhamos nos levantar contra todo espírito de divisão, contra todo espírito de separação e vamos nos unir como corpo de Cristo. Vamos manifestar a glória do Senhor, porque esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito do Senhor fale de forma poderosa no teu coração aquilo que eu tentei falar, mas eu creio que o Espírito do Senhor vai ministrar no teu coração e vai revelar e manifestar aquilo que tem queimado no meu coração. É um não contra toda divisão e um sim contra a união da igreja. Que ele cresça e que nós venhamos desaparecer. Que o nome dele apareça e que nós venhamos simplesmente manifestar a sua glória. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé e clamamos a Ti para que o Senhor venha nos despertar, Senhor, como corpo do Senhor, como membros do corpo de Cristo, para nos posicionarmos, meu Pai, dentro da função que nós temos, meu Pai, para a manifestação da glória do Teu nome. Deus, clamamos a Ti, que o Senhor venha verdadeiramente fazer algo sobrenatural, porque nós cremos, Pai, que o Senhor está agindo no meio da Tua igreja, que o Senhor está agindo no meio do teu povo para fazer grandes coisas e a natureza vai contemplar aquilo que ela tem ansiado, a manifestação dos filhos de Deus. Nós nos levantamos nesse momento, Pai, e invocamos a tua mão poderosa sobre o teu povo espalhado sobre a face da terra, atraindo, que venhamos ouvir como Ezequiel, meu Pai, os barulhos dos ossos se juntando. Senhor, que nós venhamos ver a glória do Senhor se manifestar em um corpo levantado, completo e cheio do Espírito Santo que manifesta a tua glória. Nós declaramos vitória sobre a tua igreja, sobre o teu corpo e declaramos que somos mais que vencedores por aqueles que nos chamou, nos escolheu para fazermos parte do corpo de Cristo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.